Oi, gente, boa noite. Eu aqui com vocês de novo. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre ritual de preparo de médium e conduta de um médium dentro do terreiro. E aí eu vou colocar como médium, não só o médium que incorpora, mas o médium cambono, o médium ogã e até o médium sacerdote. Então, vamos entender esse médium como todos que fazem parte dessa corrente mediúnica. E aí vai parecer um pouquinho redundante, porque algumas falas são falas que a gente já teve, mas eu acho que essa aula é muito importante para a gente poder frisar um pouco de moral e de ética dentro do terreiro. Então, quando a gente fala de conduta, não é só uma conduta de que horas eu devo abaixar ou que horas eu devo me levantar, mas essa conduta do que a gente tem que trazer dentro do coração para a gente expandir, para a gente transbordar isso dentro, do nosso terreiro. Então, eu acho essa aula uma aula gostosa, uma aula leve, mas ao mesmo tempo muito importante. A gente também vai falar de preceito, que eu acho que é um assunto mega polêmico aí das religiões de matriz africana, e é muito divergente também, né, entre todas as religiões espiritualistas. Então, eu vou colocar o espiritismo, né, o kardecismo aqui dentro, dessa polêmica, né? Umbanda, Candomblé, Kimbanda, as diversas umbandas, nenhuma delas é unânime em relação a preceito. Cláudio, quer falar alguma coisa de preceito? Posso começar? Você quer fazer alguma introduçãozinha? Já posso partir para os preceitos. Pode ir. Tá. Quando a gente fala de um preparo para a gente fazer parte de um trabalho espiritual, uma das coisas muito comuns em gírias de Umbanda é o preceito. Então, o que é o preceito? O preceito, ele é uma série de, eu vou colocar entre aspas, tá? Restrições que a gente toma como conduta no dia da gíria, né? E aí já começa a primeira discussão. Mas é o dia da gíria ou é 24 horas? Né? Eu acho que essa é a primeira discussão do preceito. Quando começa o nosso preceito? A hora que eu acordo no dia da gíria ou ele começa 24 horas antes, na noite anterior da gíria? Né? Não existe uma resposta para isso. Eu posso dizer para vocês o que a gente segue no terreiro de Umbanda, assim, cobra coral. Então, para a gente, no nosso terreiro, o nosso preceito começa no dia da gíria. Então, eu acordei, quinta-feira, eu vou seguir algumas condutas que vão favorecer o trabalho. E aí eu gosto de usar para o preceito a analogia do escritório, né? Como se o nosso corpo fosse um escritório e o guia espiritual fosse, o orixá, ele fosse um empregado que fosse trabalhar nesse escritório. Né? Então, eu gosto de contar assim, quando a gente chega no escritório de trabalho, quando está tudo organizadinho, eu sei onde está a impressora, eu sei onde está o papel, o computador está atualizado, que a gente passou por isso agora há pouco, né? O computador está atualizado, a minha cadeira está no lugar, eu conheço onde está tudo, o meu trabalho vai fluir. Então, sei lá, por exemplo, a Marjorie é advogada, né? Vamos usar ela, que ela está com a minha telinha do lado. Poxa, ela é advogada. Se ela chega no escritório para trabalhar e está tudo arrumado, cara, ela chega e trabalha, né? Agora, imagine se a Marjorie tiver que chegar no escritório dela, chegar lá, ela entra, cadê o computador? Não está na mesa. Ela tem que ir lá atrás do computador. Aí ela liga o computador, não está atualizado. Aí ela vai perder esse tempo. Aí ela procura, cadê a impressora? Aí acha a impressora, não acha papel. Aí não acha cadeira. Quanto mais desorganizado tiver o trabalho, o ambiente onde a Marjorie vai trabalhar, menos ela vai render no trabalho dela. Né? Mais difícil vai ser, mais cansativo para a Marjorie, ela vai sair um dia exausta, ela vai ficar estressada, porque cadê o papel que eu não acho? Sei lá, cadê a petição que eu deixei em cima da mesa e não tá? Não sei. Entendeu? Cada um consegue aplicar isso para o seu dia a dia. Uma cozinheira, alguém que gosta de cozinhar. Imagina se chegar numa cozinha limpa, tá tudo na mão, você abre a geladeira, tá o leitinho lá. Aí você pega a farinha, você pega no armário. Imagina alguém que chega numa cozinha para cozinhar, cadê a farinha? Não tem. Aí vai na vendinha, pega a farinha, volta, cadê o leite? Não tá onde eu deixei. Putz, cadê a panela? Uma refeição que demoraria aí, sei lá, 1 hora para ficar pronta, vai demorar 3, 4 horas, porque vocês não sabem onde estão as coisas. Usem essa analogia para entender o porquê que o médium precisa estar organizado no seu corpo físico, mental, espiritual. Quanto mais desorganizado o médium, e aí, vou ser redundante, médium não só quem incorpora, tá? Todo filho de corrente. Médium, cambono, ogã e o sacerdote. Tá? Aquela pessoa que está ali presente na gira, se ela estiver desorganizada com ela mesma,
o guia espiritual, para poder exercer o trabalho dele, ou a influência dele nesta pessoa, é muito mais demorada, é muito mais trabalhosa, consome mais energia do guia espiritual. Então, vamos supor que eu, como médium, vou me dispor a exercer minha mediunidade no terreiro, bebi, comi muito, fiz sexo promíscuo e vou para o terreiro. A minha energia vai estar desorganizada. Eu consigo incorporar? Sim, eu consigo. Isso é uma dúvida comum das pessoas. Ah, quem não faz preceito incorpora? Incorpora. Mas imagine o trabalho que esse guia vai ter para poder incorporar, usar o meu campo mediúnico, usar o meu corpo físico. Imagina quanto ruído vai ter entre o que ele está falando e o que eu estou escutando. Entende qual a importância do preceito? Assim é o Cambono. O Cambono, ele está ali dentro, ele não está só ajudando, ele está sendo intuído. O Ogã está sendo intuído. As pessoas ali dentro, elas estão envolvidas, elas estão intuídas pela espiritualidade. Elas também são doadoras de energia. Que tipo de energia um Cambono vai doar se ele está com energia desorganizada porque usou drogas, por exemplo, no dia da gira? Ou porque bebeu, ou porque fez sexo promíscuo, ou enfim. Ah, já te dou a palavra, Rose. Então, eu não sei se faz sentido essa analogia para vocês. Pode falar, Rose, perdão. É uma dúvida boba, mas o que é Ogã? O Ogã e a Curimba são os atabaques. Então, na nossa casa, a gente não tem Curimba, a gente fala que a gente tem o DJ Gã, que é o Aguinaldo, né? O Aguinaldo como sendo a pessoa que conduz a música, que conduz as músicas do terreiro, ele também precisa fazer preceito. Então, o Ogã da casa são as pessoas que tocam o atabaque e que cantam. O conjunto dos 3 atabaques, com todas as pessoas que cantam e tocam, a gente chama de Curimba. Então, a Curimba Obrigada. é esse conjunto, o Yoga é a pessoa específica. Tá? Obrigada, desculpa, gente. Imagina, não pede desculpa, não. A gente está aqui para tirar nossas dúvidas e para aprender. Então, Obrigada. essas pessoas todas, elas estão sofrendo influência espiritual ali dentro. Então, elas têm que estar o mais organizadas possíveis. O Aguinaldo, por exemplo, né? Se eventualmente ele comer uma feijoada com tudo que ele tem direito, 1 hora antes da gira, ele consegue fazer o som? Ele consegue. O Logan consegue tocar? Ele consegue. Mas ele não consegue se conectar adequadamente com a espiritualidade. Então, essa é a importância do preceito. Né? O que muda é que alguns terreiros e algumas linhas não se importam com isso, e algumas mudam o tipo de preceito que deveria seguir. Os centros espíritas kardecistas também seguem uma série de preceitos que aí são muito parecidos com os preceitos da Umbanda. Lembrando da historinha? O centro de Umbanda, a Umbanda nasceu dentro de um centro espírita, então ela carrega muito do espiritismo, então os preceitos, eles são bem parecidos, tá? Algumas coisas dos preceitos eu vou dar a minha opinião pessoal particular, né? Eu sei que o Cláudio também tem opiniões que são dele, né? Então, eu vou passar para vocês sempre o que é correto, eu vou passar sempre para vocês como deve ser, e o que é a minha opinião, eu dou sempre aquela levantada de mão, ó, gente, isso aqui é minha opinião, eu acho isso, eu acho aquilo, certo? Tem coisas que é isso, tem coisas que é meramente opinião, certo? Cláudio, alguma colocação? Posso seguir? Tá. Então, vamos falar de preceito, né? Para a gente, no terreiro de Umbanda Cacique Cobra Coral, o preceito, ele começa no dia que eu acordo na gira. Então, no dia da gira, a gente não pode ingerir bebida alcoólica. A gente não pode beber. Tá? Por quê? Porque o álcool, ele consegue alterar a nossa energia. Eu acho que não tem forma mais clara e simples de dizer. E aí, normalmente, as pessoas perguntam, mas o guia não bebe durante a gira? Se o guia bebe, porque eu, como médium, como Cambono ou como Ogã, não posso beber. O guia espiritual, quando ele faz o uso do álcool na gira, ele tem um propósito para isso, que não é recreativo. Nós, pessoas encarnadas, quando usamos álcool, de um modo geral, a gente tem um propósito recreativo. A gente bebe porque é gostoso, a gente bebe para se divertir, a gente bebe para se enturmar. A gente tem, cada um, seu motivo para beber, mas tem relação com recreação. O guia espiritual não tem essa relação recreativa com o álcool. O guia espiritual, ele vai beber por um motivo
ou mágico, ou por um motivo de organização e de energia, e tem um motivo dele, certo? Então, o primeiro preceito, e aí corrobora com o preceito do Espiritismo, é não beber no dia da gira. Paralelo a isso, as pessoas costumam perguntar de cigarro. E fumar, pode? Eu não conheço o preceito de fumo, que não permita um médium fumar. Tá? Então, sim, o cigarro é liberado, o álcool não. Outro preceito que a gente utiliza no dia da gira, que também é polêmico, é não comer carne. O correto é, no dia do trabalho espiritual, médium, cambono. Eu vou falar médium para não ficar repetindo as três coisas, tá? Mas o médium, né, que é o cambono, eu, o Odan, o médium, o sacerdote, não deveria comer carne, certo? Por quê? A carne, ela tem um perfil indigesto. Né? A carne, ela é naturalmente pesada. A carne, ela demora muito para digerir dentro do nosso corpo. E ela vem, né, de um animal que tem um fluido vital que é mais intenso do que uma planta. Tem todo um motivo para que a gente não coma carne no dia da gira. E aí vem aquela coisa. Ah, mas deixa eu só fazer uma anotação aqui para eu não esquecer, gente, que eu tenho um papelzinho aqui do lado, ó, do que eu não posso esquecer de falar para vocês. Espera aí. Pronto. Já anotei. Senão lembrei, tive uma lembrança agora de algo para falar para vocês. Voltando na carne, né? Ah, mas e alguém que está grávida? Ah, mas e alguém que está anêmico? Ah, mas e alguém que não consegue se abster, né? Tudo bem, come a carne, mas não se empanturra de carne, né? Se vocês vão lembrar da Carol Estrela, que estava grávida, e ela participou das giras até uma semana antes de ganhar a Melissa, por exemplo, né? E ela teve uma anemia importante durante a gestação, e ela estava fazendo até o desenvolvimento, ela estava fazendo os amacis, e aí nos amacis a gente pega mais no pé com preceito, né? E ela não conseguiu se abster de carne, por exemplo, era uma orientação médica, mas falou, cara, você não pode ficar, ao contrário, eu preciso que você coma carne, porque ela não conseguiu tomar o Noripurum, e aí a médica deu como orientação comer carne. Ela não é vegetariana, ela não é vegana, ela já comia carne normalmente. Ela veio conversar comigo, eu falei, minha querida, coma carne, tá tudo bem. Só não te empanturra de carne, entendeu? Não é o dia que você vai comer uma feijoada, não é o dia que você vai bater um prato com 5 bifes, né? Come menos nesse dia, não come muito perto da gira, procura ter uma refeição mais leve. Cláudio Sigo, quer falar alguma coisa? Tá bom. Então, o álcool, a carne. O terceiro preceito é um preceito que é um preceito muito antigo, comum em algumas casas, que é um preceito que eu ensino para vocês, mas é um preceito que eu não sigo, porque eu ainda não entendi o motivo desse preceito. Se alguém souber, levanta a mão, me explica, para a gente discutir junto, porque eu não consigo entender, que é o dormir no chão. Né? Um dos preceitos de dia de gira é dormir no chão. Então, se a nossa gira é na quinta, de quarta para quinta-feira, o correto seria dormir no chão sob a esteira. Né? Uma explicação que me deram uma vez, que para mim foi coerente, né, é que quando você dorme na esteira, o correto não seria dormir na esteira, seria dormir sob folhas que iriam organizar a tua energia para que você consiga participar dessa gira de uma forma mais energeticamente organizada. Então, ou põe as folhas e coloca a esteira, mas o mais correto seria dormir sobre essas folhas. Né? Eu nunca vi nenhum terreiro que faça essa caminha de folhas para que a esteira seja colocada em cima, tá? Normalmente só pedem para dormir no chão, né? Dormir sobre a esteira. Eu explico o preceito, mas não é um preceito que eu costumo cobrar, porque realmente, gente, eu não consigo achar nexo, né? Aonde dormir no chão favoreceria o meu campo mediúnico, o meu corpo energético, até meu corpo físico, para o trabalho. Né? Mas é comum as pessoas dormirem no chão e aí na virada da noite, de um dia para o outro. Né? Quando eu fiz o sacerdócio lá em Bolinhas atrás, né? Vamos pedir que foi ontem, mas há bolinhas atrás, fazia parte do preceito do sacerdócio, 3 dias de preceito do Amaci e 3 dias dormindo no chão. Eu dormia os 3 dias, porque fazia parte ali do curso, acordava com uma dor no joelho do cão, uma dor no glúteo do cão, né? Acordava com o corpo moído, e eu nunca entendi muito o propósito disso.
todos os outros preceitos eu consigo linkar com uma organização energética, mental, espiritual e afins. O dormir no chão, não. Tá? Então, é um preceito que vocês têm que saber que existe, mas no terreiro do Cobra Coral, a gente não vai pedir nunca para vocês dormirem no chão. Se alguém tiver vontade de dormir no chão, e aí eu entenderia que seria adequado fazer essa caminha de folhas, né? Pegar ervas que façam sentido para o seu orixá, que façam sentido para você estender durante, embaixo do teu corpo inteiro e dormir ali. Né? Mas não é algo que eu entenda como sendo algo necessário, certo? Outro preceito que é seguido pela maioria dos umbandistas é o sexo, né? Então, não pode fazer sexo no dia da gira. E aqui eu vou colocar a minha opinião, né, junto com este preceito. Então, entendam que eu vou explicar o preceito e vou dar a minha opinião. O que o preceito fala? O preceito fala que no dia da gira, as pessoas não devem ter relações sexuais. Bom, o que eu entendo? As pessoas não devem ter relações sexuais promíscuas. Né? E aí eu vou explicar por que da minha opinião. O que eu entendo, quando a gente tem um parceiro fixo, quando a gente tem alguém que a gente ama, que a gente já se relaciona no dia a dia, inclusive sexualmente, as nossas energias, elas já estão muito linkadas uma com a outra. Então, já é alguém que eu durmo ao lado, já é alguém que eu beijo na boca todos os dias, já é alguém que eu abraço, que eu acaricio, que eu vejo nu, já é alguém que eu faço sexo. Essa pessoa já tem uma energia muito misturada com a minha, né? Então, no meu entendimento, essa pessoa já faz parte de quem eu sou. Então, eu não entendo como um problema esta relação sexual no dia da gira. O que eu entendo como negativo, eu chamo de sexo promíscuo, mas assim, o sexo eventual. Conheci alguém, ou comecei a mal conheço alguém, vou ali, transo, e aí, depois vou para a gira. Né? É uma energia muito diferente, é uma energia desconhecida pela energia do meu corpo. É alguém que é desconhecido para mim, é alguém desconhecido até para os meus guias, né? É alguém que entrou naquele momento na minha vida. Então, aí, esse sim eu entendo como sendo algo não aconselhado, algo negativo. Ah, mas aconteceu. Vou ser redundante. A pessoa consegue incorporar, ela consegue ir para o terreiro, mas ela vai com energia menos pura. Então, com a energia menos pura do basal dela, entendam esse basal? Não sei se vocês conseguem compreender. Se alguém não entender, levanta a mão que eu tento usar outras palavras, tá? Porque é isso, a gente tem um basal energético que já tem ali no nosso campo o nosso parceiro e a nossa parceira recorrente. Essa pessoa já faz parte dali. Né? Então, essa pessoa está fora do nosso basal, essa pessoa está entrando na nossa vida. Este sexo sim prejudicaria, na minha perspectiva, o trabalho da gira. Mas a maioria dos terreiros vai dizer, não faça sexo no dia da gira. Esteja com a sua energia mais pura. Eu não acredito que a gente consiga purificar a nossa energia de alguém que está no nosso cotidiano ali, 100% full time. Então, essa é a minha opinião. Então, se vocês me perguntarem, mas putz, beijei meu marido na boca, poxa, beijei meu namorado na boca, e aí, estou prejudicando? Eu não acredito. É muito comum também as pessoas perguntarem de masturbação. Mas pode no dia da gira? Não pode? De novo, é você com a sua energia, é você com você. O que é que você traz no seu coração? Que pensamentos que você tem durante essa masturbação? É algo que você acha que vai te trazer desequilíbrio, que vai ferir a sua própria energia, vai te desorganizar a ponto do seu trabalho espiritual estar comprometido? Eu diria, não faça. Né? Não, é algo que você faz com você, que você está dentro de você e do seu mundo, por que não? É você com a tua energia, certo? Então, são esses os preceitos do nosso terreiro. Esqueci de algum, Cláudio? Perdão. Pode ser que eu tenha esquecido de algum. Não, acho que é isso mesmo. Mas a parte de alimentação. A gente no terreiro, a gente não cobra preceito de ninguém, nenhum tipo de preceito. A gente orienta para que cada um possa fazer o seu próprio preceito. Eu acho que o mais importante de tudo é o respeito que você vai fazer pelo trabalho que vai acontecer, né? Então, aquele negócio de não pode ser um sacrifício. Eu acho que tudo que é sacrifício, ela é uma coisa que eu considero que não cabe dentro da nossa religião.
porque a nossa religião não é uma religião de sacrifício, é uma religião de amor, né? Você vai pelo amor, vai porque você gosta, vai porque você respeita, né? Se a pessoa ela precisa comer carne porque para ela é um sacrifício não comer carne, ela pode comer um pouquinho, né? É só a questão do respeito, de você não se empanturrar, né? Então tem algumas coisas tipo, não pode beber bebida alcoólica. O cara entra em abstinência se não toma bebida alcoólica. Ele pode tomar um pouco, porque você não vai entrar em abstinência. Então tem algumas coisas também que é uma regra que, de certa forma, tem as suas exceções. A gente tem na nossa Umbanda, mas a gente não tem um rigor para as coisas. Eu acho que eu como carne, por exemplo, no dia da gira, né? Mas eu como pouco. Ou numa churrascaria, por exemplo, no dia de gira, né? Então, tem algumas coisas que eu realmente não faço. Beber eu não bebo mesmo, né? Mas o mais importante é que eu tenho na minha cabeça que quinta-feira é dia de gira, eu acordo de manhã já pensando na gira, acordo separando minhas roupas que eu vou levar, nesse pensamento. O que mais é importante é o pensamento que você vai carregando durante o dia. Você vai, fez todos os preceitos, não bebeu, não comeu carne, não fez sexo, mas vai lá no trabalho, xinga um outro de filho da mãe, o outro de outro sei o quê, e sai quebrando pau, que é o respeito pelo dia, né? Esse respeito é o respeito que a gente tem. No dia de uma gira, você quer ficar com a cabeça mais tranquila. Às vezes tem problemas que aparecem no dia a dia, mas a gente tem que reagir a eles de uma forma que não te prejudique. Né? Você não fica carregado de energia negativa para ir para o terreiro carregado de energia negativa. Eu acho que o preceito, o mais importante do preceito é aquilo que você vai carregar na cabeça e no coração no dia do trabalho, né? Eu acho que no dia a dia mesmo, né? Mas assim, o dia de trabalho você vai com um pouco mais de respeito. E aí eu acordo de manhã e vou separar minha roupa, pensando na gira, vou escolher a roupa que eu vou levar, vou separar minha malinha, né? Começo de manhã logo com isso, tá? Eu acho que é o preceito mais importante de todos na cabeça. Isso aí. Aí eu vou pegar um gancho na fala do Cláudio. Peraí. Pode dizer, Marcos. Eu estou ouvindo aqui três coisas. Eu estou ouvindo aqui a questão de um equilíbrio, uma homeostase biológica, de você economizar energias suas para a comunicação com as entidades. Eu estou vendo uma homeostase emocional, quer dizer, você está consciente de que o seu equilíbrio, a sua homeostase emocional vai lhe facilitar o contato e a cooperação com o não local, com o outro lado. E eu estou vendo a questão, obviamente, espiritual, quer dizer, a questão de consciência de como você encara sexo, como você encara comida, como você encara dormir no chão, não dormir no chão, etc. Quer dizer, todos esses processos, que são processos ritualísticos, né? É quase como uma liturgia aí, o preceito é uma liturgia, a preparação para a liturgia. Desde que você esteja confortável, eu posso estar dormindo a 2 metros de altura e me sentir plenamente em contato energeticamente com o processo. Eu estou falando como se eu fosse aqui mestre, mediúnico, etc. Então, quer dizer, pelo amor de Deus, eu estou apenas transmitindo o que eu estou ouvindo. Quer dizer, então são três aspectos. Um aspecto biológico, de, obviamente, não precisar de energia para digerir coisas pesadas, para isso, para aquilo outro, quer dizer, do ponto de vista biológico nosso, fisiobiológico nosso, a questão emocional e a questão espiritual. E desde que a gente esteja em equilíbrio em cada uma dessas três e com as três, estamos prontos para as giras. É isso que eu estou ouvindo? Isso, é exatamente isso, Marcos. Você
matou a charada, né? E aí é aquela intersecção das 3 bolinhas, né? O correto seria a gente conseguir esses 3 equilíbrios. A gente conseguindo, seria o ideal, né, do pré-gira, digamos assim, né? Nem sempre Que é a gente importante consegue. no dia a dia, e especialmente importante no dia da gira. Isso, exatamente, né? A gente coloca isso como pré-gira, mas é o que você falou, seria legal se a gente conseguisse manter sempre, né? Manter esse equilíbrio, essa energia. Assim, E essa questão, essa relação de sexo com sujeira, com isso, com aquilo, isso é um valor humano absolutamente societário, quer dizer, desde que a gente esteja em paz com o lado sexual e o lado espiritual. Sim, exatamente. Sim, exatamente isso, Marcos. Mas a Umbanda tem muita influência católica, né? Então, a gente tem que sempre lembrar e relembrar disso. A Umbanda Sagrada faz parte da religião Umbanda, e a Umbanda ela é uma religião brasileira que tem influência, sim, do cristianismo, tem influência, sim, do espiritismo e da matriz africana. Existe muito questionamento, eu vou viajar um pouquinho num outro caminho, mas eu juro que eu já volto, tá? Existe muito questionamento do que é Umbanda, do que não é Umbanda, toda incorporação é Umbanda, quando que a Umbanda surgiu, existe uma série hoje de um burburinho muito grande frente a isso, né? A Umbanda é uma religião que foi criada a partir do zero. Mas antes já tocavam coisas, mas sim, existem muitas outras coisas que as pessoas foram colocando como sendo Umbanda, né? Então, a Umbanda hoje virou uma religião diversa. Você tem trocentos mil tipos de Umbanda e todo mundo se chama de Umbanda e todo mundo toca qualquer coisa e vai chamando de Umbanda, né? Porque a Umbanda, por ela não ter uma doutrina e um dogma fechado, tudo virou Umbanda. Né? Qualquer corporação virou Umbanda. Não. Umbanda é uma religião que veio a partir do zélio. Né? Existem outros tipos de incorporações que a gente pode dar outros nomes, né? Para mim, aquilo não é Umbanda, apesar de respeitar muito quem chama de Umbanda. Tá? Mas é isso, então a Umbanda ela tem uma influência católica muito grande, e por ter essa influência, eu acredito que vem essa coisa do zero sexo, porque, enfim, o sexo, pelo um olhar cristão, não é algo tão limpo, digamos assim. Mas a gente fala disso depois. Eu quero pegar um outro gancho, que foi o gancho que o Cláudio falou, do sacrifício, que também isso deu uma polêmica muito grande, se eu não me engano, no passado, 23 ou 22, né, que um sacerdote muito famoso, que disse que o preceito, a base do preceito era o sacrifício. Né? Então, não sei se algum de vocês escutou esse sacerdote famoso falando, né? Mas ele falou, e é uma pessoa que tem muitos seguidores, é uma pessoa muito influente, e ele trouxe isso como sendo o preceito, né? O preceito é todo o sacrifício que as pessoas fazem no dia da gira. Vejam, minha opinião, né? Tirando esta pessoa, tirando esse sacerdote, eu nunca ouvi, e eu leio pra caramba, gente, estudo pra caramba há muito tempo. Eu nunca ouvi nada nem parecido com isso, tá? Eu nunca ouvi, essa foi a primeira pessoa que eu ouvi falar isso, certo? O preceito tem relação com o que o Marcos falou agora, uma relação energética, biológica, de elevação de vibração espiritual. Você se sacrificar não significa que você vai estar melhorando o seu padrão energético, ao contrário, é o que o Cláudio falou. Você pega alguém que usa álcool diariamente, se ela se abster, ela vai entrar em abstinência. O padrão dela, naquele momento de abstinência, não vai ser dos melhores. Então, alguém se sacrificar de algo, não tem zero relação com melhora de padrão energético. Zero. Certo? A questão sacrifício versus, né, punição, sacrifício, versus atingir algo, isso é cultural e isso é cristão. Fora de dogma cristão, é muito incomum as pessoas comentarem coisas assim. Né? Então, eu atinjo a minha pureza se eu ficar sem comer do nascer do sol até a hora que o sol morre. Né? E aí eu vou corrigir o que eu falei, que isso não é cristão, isso é judaico, né? Perdão, errei, gente. Isso tem uma base do judaísmo muito importante. Então, o judeu, ele tem esse olhar. Então, toda religião que vem ali do judaísmo, do islamismo e do cristianismo
todas elas têm um pouco desse mesma coisa. Então, se você se sacrificar, a penitência como sendo algo que vai te fazer alcançar algo maior. E não é assim. Então, você se sacrificar de algo não melhora o teu padrão de energia. Né? E aí, esse sacerdote fez uma correlação da etimologia da palavra sacrifício com sacro ofício. Então, o ofício sagrado tem relação com o sacrifício. Não sei, manjo zero, gente, manjo zero de etimologia de palavras. Para mim, não faz sentido. Né? Então, o sacro ofício ter relação, o ofício do sagrado, né, o ofício do que é sacro, ter relação com o sacrifício. Para mim, como sacerdote de Umbanda, não faz sentido eu pedir que pessoas se sacrifiquem, façam penitência, autopenitência, para que no dia da gira elas estejam elevadas espiritualmente, certo? Comentários à parte, me lembra muito aquela coisa de Opus Dei, sabe? Os caras ficam se batendo, eu não sei, isso para mim, não. Para mim, a conexão espiritual, para mim, a conexão com uma elevação de padrão energético, não tem relação com sacrifício. Então, se alguém escutou esse sacerdote falar, eu queria dizer que eu não concordo com ele tem a opinião dele, eu respeito a opinião dele, só não concordo. E eu não gostaria que vocês levassem isso para a vida de vocês. Umbanda não é sacrifício, gira não é sacrifício. Se começar a virar penitência, revejam vocês mesmos e revejam se vocês querem estar no terreiro. A Umbanda tem que ser leve, a Umbanda tem que ser gostosa. Não é para ser uma esbórnia, entendem? Não é para ser de qualquer jeito, mas também não é para ser sacrificante. Ninguém tem que cumprir penitência indo para o terreiro. Ninguém tem que cumprir penitência indo para a gira. A gente tem que ir para a gira porque a gente está feliz, a gente tem que ir para a gira porque a gente quer amparo, a gente quer ir para a gira porque a gente gosta, a gente consagra com essa energia, a gente troca e sai de lá leve. Não pode ser sacrifício. Virou sacrifício, para tudo e rever dentro de você mesmo, se vale a pena seguir a religião Umbanda, tá? Então, isso virou um burburinho aí um tempo atrás, e eu não concordo com esmiuçar a palavra sacrifício como sacrifício, como sendo o que é sagrado, deve ser algo penoso, deve ser algo difícil, deve ser algo que tenha relação com penitência, tá? Cláudio, quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou seguindo. Eu acho que eu até concordo plenamente com a Meire nessa questão. Ele fez uma lambança, provavelmente leu alguma coisa e acabou fazendo essa lambança aí. Porque realmente assim, o que é sacro não tem nada a ver com o que é sacrifício, né? Nem etimologicamente são coisas que vêm etimologicamente de origens diferentes. E a Umbanda é isso. A Umbanda você faz porque você gosta da Umbanda, porque você ama a Umbanda. Você não faz a Umbanda porque... eu sempre falo isso. Você faz o trabalho pelo trabalho. Um trabalho bem feito é quando você se dedica ao trabalho pelo trabalho. Você não faz um trabalho visando uma outra coisa, né? Quando você se sacrifica para alguma coisa, é porque você está fazendo alguma coisa que com algum outro objetivo que não é para você mesmo. Se é para você mesmo, você não pode ser um sacrifício, né? É que nem assim, eu falo assim, se você vai numa igreja ou vai fazer algum trabalho, porque você pensa que indo na igreja ou fazendo aquele trabalho ou se sacrificando, você vai conseguir um lugar no céu, né? O seu trabalho já é ruim pelo seu trabalho. Porque o objetivo do seu trabalho é ruim, porque você está com segundas intenções, você faz um trabalho querendo um lugar no céu. E é a questão que eu falo muito do bônus horas. Quer dizer, a pessoa vai fazer bônus horas para poder ter um lugar numa colônia. E aí o cara pega, vai distribuir marmita, mas odeia fazer aquilo, é um sacrifício para ele fazer aquela marmita, e ele odeia fazer aquilo, e ele, naquela marmita que ele doa ali na coisa, vai uma energia ruim, né?
E o que adiantou? Né? Ah, não, porque eu fiz meus bons horas, vou ganhar um lugar no céu. E a mesma coisa quando a gente trabalha no trabalho da gente, no trabalho do dia a dia. Se seu objetivo principal, né, é o dinheiro, o seu trabalho é ruim pelo objetivo dele. Se você tem um objetivo de fazer um bom trabalho, o dinheiro vai ser uma consequência. Se você tem um objetivo de cultuar a sua espiritualidade, cultuar o que é seu em termos espirituais, de encontrar você, de seguir um caminho, o lugar lá no céu é uma consequência, não é um objetivo. O objetivo é você trabalhar e fazer bem feito, né? A gente tem que ter isso, não é só que a Umbanda ela tem essa questão de assim, é a coisa da vida, né? Então a gente tem que trazer isso para a vida. Não adianta a gente querer fazer uma coisa dentro da Umbanda, fora da Umbanda fazer diferente. Então eu acho que tem muito disso, a gente essa relação do sacrifício, inclusive a questão da caridade. Quando a gente fala, eu falo para mim assim, a caridade, ela é boa quando a gente não está pedindo nada em troca. Você está fazendo uma caridade porque quer um lugar no céu, ou porque quer... a sua caridade não é boa. A caridade é boa quando ela faz bem para você. E ela não pede nada em troca na caridade. Então, quando você faz uma caridade, você dá um dinheiro para um cara lá no farol. Porque aquilo te fez bem, porque te fez bem, acabou. O cara pegou o dinheiro, foi tomar uma pinga, e se você ficou puto, tá errado. Por quê? Porque você tá querendo que aquilo reverta em alguma coisa, que ele agradeça, foi lá e nem te agradeceu. Tá errado, né? Porque se você fez uma coisa e aquilo te fez bem, você já foi pago por aquilo, né? Então a caridade ela é boa na hora que você faz, você não pede nada em troca, porque só o ato de fazer te faz bem. E aí também o que você vai fazer na espiritualidade. Se você faz porque te faz bem, você já está sendo recompensado pelo que você está fazendo. Você não precisa buscar um lugar no céu, no Nilgorum, quando você pode morrer e de repente não existir mais nada do outro lado. Mas você viveu para você dentro de você. Tá? Eu acho que essa questão do sacrifício entra muito nessa linha de pensamento. Isso aí. Então, dos preceitos é isso, gente. Além, né, o preceito, quando eu falei um pouquinho, a gente já tinha conversado isso em outros encontros, mas é um pouco da preparação do médium. Dentro do trabalho mediúnico, a gente tem algumas condutas que a gente precisa ficar atento. E aí você estava conversando isso antes da gente gravar, né? Ninguém vai ser punido se errar a conduta. Né? Ninguém vai ser massacrado, expulso, nada disso. Mas, por uma questão de respeito, a gente se atenta a muitas coisas que acontecem dentro da gira. Então, uma delas, por exemplo, é nunca passar na frente de um guia que está trabalhando. Então, por exemplo, eu estou em pé, eu como médium incorporado, estou atendendo, sei lá, o Marcos que está na minha frente, médium ou cambô não vai atravessar ali no meio, ali na frente. Né? A gente sempre passa pelas costas do guia. Né? Percebam isso. Ou então, por exemplo, o guia ele está virado para o altar. Você vê que o guia está rezando, está concentrado, ele está ali louvando, ele está fazendo alguma coisa, o guia de frente para o altar. A gente não atravessa. A gente passa nas costas do guia. Percebam isso na gira. O Cláudio está fazendo uma magia, por exemplo. Está na frente do altar fazendo uma magia, ou até mesmo mais de lado. Médium, Kambona e Yogan não passam na frente, ele está conectado com aquela energia. É desrespeitoso a gente atravessar na frente. Né? Então, isso faz parte da conduta. Né? Então, quando a gente está dentro do terreiro, por mais que a gente esteja camboneando, não estou incorporado, estou só camboneando,
Ou a minha primeira vez aqui dentro de Branco numa gira, circulo aqui naturalmente? Sim, mas cuidado. Cuidado para na hora de circular, você não atravessar nenhum trabalho. Então, a gente tem que estar ligado. A gente não pode estar desligado do mundo ali. Ah, pega uma pemba, vou pegar a pemba. Não, eu tenho que ver no meu redor aonde eu posso circular. Se eu não vou atravessar nenhum trabalho, né? Não vou passar na frente de ninguém. De novo, se vocês estiverem fazendo isso, sem querer, putz, já foi, volta, pede desculpa para o guia, olha, não vi, né? Mas é importante estar atento, não fazer esse tipo de caminhada errada, digamos assim. E aí eu vou linkar com pontos e velas. Não pode pisar no ponto do guia, a não ser que o guia peça. Então, sim, a gente caminha no terreiro olhando para o chão, porque tem ponto riscado, tem vela acesa. Então, a gente não pode pisar no ponto do guia. Tem guia que desenha um ponto, chama o consulente e fala, pisa aqui. A gente pisa. Se o guia não falar, pisa aqui, é proibido pisar no ponto do guia. Então, para circular lá dentro, a gente não pode atravessar na frente do guia, a gente não pode pisar em cima do ponto riscado do guia, né? São detalhes que, vou voltar lá no começo da nossa fala, que tem relação com respeito. Putz, mas aconteceu, foi sem querer, não prestei atenção, era no terreiro, pisei no ponto do guia agora. Minha perna vai cair, eu vou bater o carro. Não, nada vai acontecer. Né? Mas agora que vocês já sabem, fiquem atentos. Né? Quando a gente vai apagar um ponto, por exemplo, né? O guia riscou o ponto. Ponto é a escrita mágica que está no chão. Tem uma vela ali em cima, né? Essa vela tem uma chaminha acesa. Uma das coisas que também não é unânime entre os bandistas são duas, tá? Primeira, se pode ou não colocar a cera da vela para firmar a vela. E segunda, se pode assoprar ou não. Como conduta, tá? Tem muito bandista que fala que não pode. Não sei se vocês já viram, quando o guia põe a vela, ele põe a vela em pé. Ele põe a vela em pé e ele não coloca uma gotinha de cera, ele só firma a vela, né? Ele vai lá, firma a vela acesa, a vela fica, né? Então, dá uma caneta. Depois eu pego a vela para vocês verem, né? Tem um bandista que fala que, como conduta, o médium ou ninguém deve pingar uma gotinha de cera para fazer essa vela. Ou queimar esse fundinho com fogo para ficar com a cerinha e firmar. Tá? Eu, Mãe de Santo, digo para vocês que não tem problema. As velas que a gente compra, nem sempre eles são uniformes embaixo. Nem sempre o chão que a gente vai firmar essa vela é uniforme. Então, vai queimar uma vela no terreiro. Tentou firmar, não conseguiu, eu queimo o fundinho. Eu já vi cobra coral queimar fundo de vela, eu já vi guia fazer isso, passar ali e firmar. Mas já escutei isso também. Mas se o guia está queimando o fundo da vela é porque o guia não está bem incorporado. Não, não é. É porque a vela veio com defeito, gente. Isso acontece. Eu vou pegar a fala do Marcos, né? Existe um lado que é espiritual, existe um lado da nossa elevação, mas existe algo que é físico, tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente de algumas coisas físicas aí, de conduta de terreiro, né? Então, é físico. A vela não está uniforme. Ninguém vai fazer aquilo ficar de pé, né? Então, às vezes o guia pega a vela e fica raspando no chão do terreiro para fazer isso ficar uniforme, para poder firmar, porque o guia, o médium aprendeu dessa forma, porque, gente, imagina a sujeira que não é, a gente que limpa a casa, né? Você já tem reparado? É a gente que limpa. Pega essa cera, raspa no chão ali do lado, para isso ficar uniforme, para a vela ficar em pé sem queimar o fundinho, cara, queima o fundinho da vela. Certo? Outra coisa que é uma polêmica enorme é soprar ou não soprar a vela. Né? Tem muito budista que fala, não pode soprar vela. Vocês vão encontrar, tá? Não pode soprar vela. Não pode. E eu sempre pergunto, quando alguém me fala, não pode soprar vela, eu falo, tá, por que não pode soprar? Se na magia chama magia do sopro. Se o guia trabalha soprando. Se o guia trabalha soprando e o sopro é uma magia, por que é que a gente não pode soprar vela para apagar? Ninguém consegue me responder essa, gente. Ninguém. Aí vocês podem ver, tem médium que faz assim, né, bate um vento, tem médium que faz assim, isso eu não faço porque eu tenho medo. Tem médium que vira a vela, né, e apaga na cera, né, raramente vocês vão ver um bandista soprando vela. Eu brinco que o soprar na vela está dentro da história do rabo do peixe, né,
Que é a piadinha lá do peixe, no momento que eu já contei para vocês. Né? As pessoas começam a replicar coisas, não sabe por quê, e estão fazendo igual. Né? Eu não vejo errado assoprar a vela. Né? E aí vou ser redundante na minha fala. Existe a magia do sopro. Existe porque eu sei porque eu fiz lá no Romão. Existe magia que envolve sopro. O guia trabalha soprando. Qual é o problema de soprar a vela? Por que não pode queimar? A minha fé tem que estar exteriorizada numa vela perfeita para que eu consiga, no chão perfeito para que eu consiga firmar a minha vela sem. Eu não acho que é isso que faz a diferença. Mas como conduta, tá? Dei a minha opinião, mas como conduta, a gente não queima o fundinho da vela e a gente não assopra a vela no terreiro, como conduta, tá, gente? Como o padrão. Mas se alguém queimar fundinho de vela e se alguém assoprar a vela, fiquem tranquilos, nada vai acontecer. Eu já soprei muita vela, eu já queimei muito fundinho de vela e tô aqui, tô viva, mãe de santo. Fiquem tranquilos, tá? Pode falar, Jéssica. Tem alguma conduta específica de quando o guia pede para deslocar a vela no terreiro, de onde ele está, seja para o congal, seja para o quartinho? Não, você pega, assim, eu vou, hoje a frase que vocês vão mais me escutar falar é respeito, tá? Eu pego com muito respeito a vela, peço licença, vou lá e coloco, né? Coloco na frente do altar, as guias falam, coloca ali. A gente, Jéssica, deixa sempre um ponto riscado de magia. Então é muito comum a gente levar as velas para esse ponto mágico, né? Pega a vela, vou lá, coloco ali, eu vou lá, levo lá fora, eu vou lá, sabe? Tipo, a gente tem muito respeito. Mas não. Eu dei com a vela na mão. Sim, eu vou ser muito sincera, tipo, cuidado que a vela vai estar acesa para não cair cera na mão. Eu tenho um lado muito prático, sabe? Eu tenho um lado muito yansan. Então, assim, catou uma vela, dá uma derrubadinha assim, só para não cair cera na tua mão, porque dói, sabe? Cuidado na hora de colocar essas coisinhas, mas não. Não sei se o Cláudio conhece alguma, mas eu não. Nem não. Eu acho que é só respeito mesmo, né? Vai pegar a vela com a mão, não tem outro jeito de pegar a vela. Queimar fundo, eu queimo toda vez que eu afirmo as velas do altar, as velas, eu dou uma queimada no fundo, porque é um lugar que eu não quero que a vela caia, porque ela fica no altar ali. Eu tenho essa vela de 7 dias em cima do Xalá, e depois eu ponho 2 velas, uma masculina e uma feminina, minha vela palito. Mas a vela palito, ela pode cair em cima de alguma coisa lá, cai dentro do meu assentamento de Oxum, tem coisa que queima lá e tem coisa cara lá dentro, né? Então, só aquele assentamento lá me custou muito dinheiro. E aí, pô, tem coisas que podem pegar fogo. Então eu sempre dou uma queimadinha na bundinha da vela, ponho o isqueiro, dá uma derretidinha para ela ficar presa, porque eu não quero que ela caia, tá? Então, mas eu acho que é coisa que eu também não costumo soprar, tá? Mas assim, eu não sei porquê, mas eu não costumo soprar. Exceto se precisar, tá? Mas assim, de maneira geral, a gente não assopra, mas não tem uma razão lógica ou espiritual ou alguma coisa louca aí. Só a gente não gosta muito de assoprar. Também não sei, mas enfim, eu também às vezes assopro, às vezes não, tá, gente? Outra coisa que a gente usa de conduta de respeito no terreiro é o sacerdote abaixou, todo mundo abaixa junto. Vocês devem ter reparado, quando a gente bate cabeça, quando o sacerdote vai bater cabeça, todo mundo ajoelha. Então, sacerdote no chão, eu falo, sacerdote no chão, todo mundo no chão. A explicação disso é respeito. Então, se o sacerdote abaixou, você se abaixa também. Você só levanta quando o seu sacerdote levanta do chão. Certo? O Cláudio vai abaixar para fazer magia. O correto é que todo mundo se abaixe junto, por exemplo. Eu vou abaixar para saudar alguém. O correto é que todos que estão ali já envolvidos no trabalho se abaixem também. Lembrem que eu falei lá atrás, quando a gente chega num lugar profano. Eu cruzei o solo, aquele lugar é sagrado. Então, a partir do momento que eu cruzei o solo, eu entrei
naquele espaço como sagrado, o meu sacerdote está no chão, eu estou no chão. Fato. Quem não abaixa, senta. Mas eu não consigo nem sentar, abaixa a cabeça. Certo? Então, isso é uma questão de respeito. A gente tem isso como conduta de respeito. Né? Então, acho que isso fica muito claro quando a gente bate a cabeça. Né? Outra coisa de abaixar é o guia-chefe. O guia-chefe é o primeiro que incorpora. Né? O guia-chefe vai incorporar todo mundo no chão. Né? O orixá em terra, todo mundo no chão. Certo? Isso é uma questão de respeito. Ah, não, eu tô começando a incorporar agora, eu tô percebendo tudo agora e prefiro ficar em pé para fazer as minhas tentativas de incorporação. Tudo bem, não tem problema. Se levanta, fecha o seu olho, se concentra no orixá, se concentra na energia do guia, se concentra em tudo que vai passar ali por você. Não, eu estou no momento onde eu não vou incorporar, já incorporei, já desincorporei, já percebi que não vou ter mais nenhuma conexão com a incorporação. O correto é a gente se afastar o máximo possível do espaço onde as pessoas estão incorporadas e ajoelhar. Mas vejam, ajoelhar não necessariamente é testa no chão, tá, gente? Eu contei isso já no terreiro, né? Foi no terreiro do Rubão, e foi no Rubão, né, Cláudio? Foi, né, que a mãe do Oscar se machucou? Foi, né? Aconteceu, a mãe até de um filho que era nosso, ela estava no terreiro do Rubens, estava rodando em Yansan, ela acabou de incorporar e foi bater cabeça pela Yansan no meio do terreiro. Veio uma pessoa incorporada de Yansan, pisou no rosto dela, machucou bastante, porque ela quebrou o nariz, foi mini tragédiazinha lá, sabe? Quem está incorporado não tem muita noção de quem está ali no chão. Então, a gente abaixa, a gente ajoelha, ou senta, ou enfim, afastado do terreiro, mas não necessariamente com a cabeça no chão. A gente que é um bonito, então, de abaixar já cabeça no chão, né? Quer bater a cabeça pro lixar? Bate bem afastado, bate um pouquinho, levanta, mesmo porque, né, todo mundo que está no terreiro está ali como um ser prestativo. Tem irmão incorporado, tem irmão desincorporando. As pessoas, quando desincorporam, às vezes, nem sempre a pessoa desincorpora tão conectada com a realidade. Então, você está olhando, você consegue amparar alguém para não cair no chão, você consegue amparar alguém para não bater cabeça, para não bater na parede, né? Então, estar no chão não significa, tá, estar com a testa no chão. Tá no chão? Tá de olho em tudo, mas é isso. Sacerdote no chão, todo mundo no chão. Guia-chefe no chão, incorporando, todo mundo no chão. Orixá em terra, todo mundo no chão. Certo? Pode alguma coisa para falar sobre isso? Eu acho que também essa questão de se incorporou, tá ali. Aí o cara vai com a cabeça baixada lá um tempão, ó. Então ele fica ali, é uma corrente, né? Então, não é um elo isolado. Então, o cara vai, desincorporou seu orixá, fica lá com a cabeça baixa. Ali, o cara desincorporou, ele bateu a cabecinha dele lá, já saudou. Tem que ficar atento, porque é uma corrente, é uma comunidade, é um grupo, né? Está desincorporado, tem gente que está rodando, pode ser que vai cair. Então, não é porque eu sou um médium, e aí eu não posso fazer trabalho de cambono. Bom, está totalmente errado. O trabalho de cambono, aliás, às vezes muito mais importante que o trabalho do próprio médium, de ser médium de incorporação. Então, ajudar o outro que está ali desincorporado faz parte, né? Então, por isso que assim, a gente faz com respeito e com cuidado, né? É um cuidado não só com você fisicamente, de não levar um pisão na cabeça, mas também olhar se o outro vai pisar na cabeça de alguém, sabe? Isso faz parte, né? E muitas vezes o que muito acontece é que o médium se acha médium e aí acaba esquecendo que faz parte da responsabilidade do terreiro de cuidar um do outro, né? Isso é muito importante. Fala aí. Pode falar, Amy, diga. Oi, estão me ouvindo? Finalmente, né? Eu queria uma dúvida sobre os guias que às vezes estão incorporados
e às vezes eles caem, assim, eu já vi algumas vezes de alguns guias estarem, né, fazendo um trabalho e tal, e às vezes eles caem. Uma dúvida, assim, o que acontece, assim, né, de dar essa falta de equilíbrio, se é uma energia muito forte ali, eu não sei. Obrigado. Assim, acho que você está confundindo assim, que é o momento em que o guia está fazendo um transporte, provavelmente, né? Que muitas vezes ele acaba recebendo o obsessor ali. No nosso terreiro, a gente avisa que todos os obsessores, exceto se for uma exceção, todos os obsessores que vêm no transporte vêm amarrados. Não tem essa de obsessor ficar estribuchando muito. Os obsessores estribuchando muito não faz parte do nosso pensamento, tá? Mas eles, normalmente, o obsessor, quando ele vem, ele sente um choque energético quando ele entra no campo mediúnico do médium, que é como se fosse óleo fervente e jogar água dentro do óleo fervente, né? E aí esse choque energético que faz com que o obsessor possa ser cuidado ou desconectado das amarras que ele tem. E isso aí muitas vezes leva o médium para o chão. Eu acho que é esse momento que você está pensando no curso, né? Não sei. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Acredito que é isso, Enio. O Cláudio falou o Cláudio falou do óleo na água, eu pensei na perereca na água, né? Tipo, água fervendo, joga um sapo, ele pula, né? Então, é isso, talvez essa percepção que você tem. E aí, esse choque, ele pode acontecer com uma pessoa incorporada e desincorporada. Então, quando alguém está fazendo uma desobsessão, ela pode estar incorporada ou desincorporada. A gente vai falar e vai fazer desobsessão lá no futuro. Quando a gente está desincorporado, particularmente, eu acho a desobsessão muito mais difícil. É muito bom para a aprendizado, mas é muito mais difícil, que a gente fica mais vulnerável e sente mais. Mas o médium incorporado também consegue. E aí é normal, acho que você ter essa percepção. E aí vamos colocar também como conduta, eu não escrevi aqui, mas essa atenção que a gente tem que ter com os irmãos que estão ali. Seja eu médium, seja eu sacerdote, seja eu ogã, seja eu cambono, eu não vou deixar um irmão se estatar lá no chão sem minimamente tentar amparar. Para os meninos, né, que estão com a gente há muito tempo, já te dou a palavra, Marcos. Para os meninos que estão com a gente há muito tempo, eu ensinei assim: salvem primordialmente a cabeça do médium ou daquela pessoa que pode ser que caia. Né? Então, se vocês repararem, as pessoas focam muito na cabeça, tenta segurar tudo, mas de um modo geral, as pessoas focam muito na cabeça. Porque quando a gente cai e bate a cabeça, dói demais, né? Tipo, é uma pancada muito seca, muito dura. Então, eu brinco com os meninos, tipo, a cabeça é onde a gente vai socorrer, né? Putz, mas caiu de bunda, caiu meio de ladinho, ainda não dói tanto, mas a cabeça, eu acho que para mim é o que mais pega. Então, eu brinco com eles e eles focam muito nisso. Tipo assim, não deu para salvar a pessoa, mas na cabeça eu segurei. Então, a gente tem muito essa tentativa de fazer com que as pessoas se machuquem menos possível dentro da gira. Podem acontecer um ou outro, né, acabar machucando, acabar ganhando um hematomazinho durante a gira, pode acontecer. Mas a gente tenta trabalhar para que isso não aconteça. Né? Conheço terreiros, conheço casos, conheço relatos de médiums que já apanharam dentro do terreiro, por exemplo, né? E é a casa confundindo o médium com o obsessor. Né? O obsessor está ali, não adianta bater no médium, gente. De verdade, não adianta. Né? Eu sou médium, e não adianta bater em mim. Né? Tudo bem que a Umbanda ela é mais incisiva, mais assertiva na hora de lidar com o obsessor, né? O espírita, de um modo geral, tenta bater um papo ali. A Umbanda, às vezes, toca, segura, enfim, corta, não corte físico, né? Corta a energia, então a gente até tem um lado um pouco mais incisivo de trabalho, né? Chocante, talvez, para quem esteja de fora, né? Mas nada justifica bater em médium, nada justifica dar matéria em médium, nada justifica jogar pinga nos olhos de médium, entendeu? Então, a gente tem muito zelo pelo corpo físico da pessoa que está ali. Diga, Marcos, pode falar.
Perguntinha rápida. O que é obcecado sem incorporar? Como é que sente a obsessão se não está incorporado? Veja, como que acontece, Marcos? Eu acho que ele está confundindo, acho que usou a palavra errada, que na verdade não é a questão da desobsessão, mas a questão do transporte, né? Que é a desobsessão, mas é a parte do transporte. A pessoa está obsediada ou alguém está obsediado, é uma situação, tem uma energia negativa, uma energia negativa grudada no cara. Agora, quando a gente faz o transporte... No consulente. Isso, o consulente está lá. E aí vai se fazer um transporte, já trazer aquela energia negativa ou aquele obsessor para o campo mediúnico do médium que está puxando. Ele vai puxar aquilo. Ou o guia puxa. Ele puxa para o campo mediúnico nele e essa puxada ele traz para uma energia diferente. E essa retirada dessa energia, existe um choque energético do obsessor com o campo mediúnico do médium que está puxando o obsessor. A gente fala de desobsessão, né? Mas a desobsessão pode ser com transporte ou sem transporte. E aí o que a gente está se referindo aqui, o que cai ali, é o transporte em si. É o transporte dessa energia negativa que está grudada em alguém. Diga, Jéssica. Uma pergunta sobre, já que entrou nesse assunto de cair, eu sinto que às vezes o meu medo de cair faz com que dificulte a incorporação. Por exemplo, na terça passada, né, com a pombagira e como era a pombagira cigana, você sente essa vontade de girar, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo de cair. E aí eu sinto que eu barro, é como se eu parasse a incorporação com medo de cair, sabe? Jéssica, super normal, tá? Super normal, né? Você vai perceber isso em guias e você vai perceber isso em orixá, por exemplo. Quando você for incorporar em Yansan, tem essa que gira, o Iatempo, tem o Oguna que gira, né? Então, tem guias que giram. E aí, a gente, na tentativa de conter isso, a gente segura a incorporação. E você vai perceber que, com o passar do curso, quanto mais você segurar a incorporação nessa hora, mais mal você vai passar. Então, mais desequilibrada você vai ficar. Quando a gente vai pessoalmente, eu te ensino, eu dou umas diquinhas para a gente rodar com segurança, né? Não digo que você não possa se entregar totalmente à incorporação, mas quando vem esse medinho, tem uma técnica para a gente girar, tem uma técnica para a gente deixar o olho aberto. Então, tem um jeitinho, vou botar assim, para que a gente roda sem cair. Mas é normal, sim, né? A gente ter esse medo de levar tombo. Né? Não vou prometer para você que você nunca vai cair no terreiro. Não vou te prometer. O que eu posso te prometer é que todo mundo que estiver ao teu redor vai estar sempre focado no teu bem-estar. A cabeça você não vai bater. A bunda, talvez. Muito provavelmente. Mas... Técnica de jiu-jitsu para como cair. A gente brinca e dá uns peixinhos de vez em quando, né? Então, acaba acontecendo, né? O que eu posso te dizer é que, normalmente, quando a gente consegue se concentrar no guia, se conectar com o guia, e ele quer girar, a gente não fica tonto. Né? Então, é mais um joguete de perna, que se a gente trazer para o racional, a perna bagunça e a gente cai, né? Se a gente conseguir relaxar um pouco e usar um pouco dessa coisa da técnica de como pisar, de como fazer, de sentir seguro para permitir que o guia tome um pouco mais do controle, a coisa flui bem, né? Mas não é realmente, é uma coisa mais delicada mesmo. É fato, você tem razão. E eu acho que uma das coisas também, assim, é que vocês, no começo, a gente tem muito o hábito de fechar o olho e tentar incorporar de olho fechado. A ideia não é essa, a ideia é fechar o olho para se concentrar, tudo bem, mas logo na incorporação tem o olho aberto. O olho aberto é que vai te dar firmeza de onde você está. Não precisa abrir todo o olho, mas numa frestinha de olho você abre na sua incorporação. Então, aí você vai ficar mais tranquila de não cair. Porque
porque você fecha o olho, vai rodar, aí você vai ficar com medo de cair. Você abre um pouquinho o olho, porque com o tempo vocês vão ter a incorporação, mas de olho tem que estar um pouco aberto. Esse negócio de tô de olho fechado e o guia tem que se virar, isso não existe, não, tá? Isso é doidice. O guia usa as nossas percepções. Então, você fala, não, o guia tem que saber para onde ele está indo, para onde ele está batendo. Isso é coisa do passado, né? Achar as coisas no escuro e coisa era a técnica de saber se estava bem incorporado. Até minha mãe de santo tinha um negócio desse tipo, mas já na minha época já não tinha mais, tá? Então agora já nem tem mais, tá? Aí eu vou prosseguir, eu gosto de pegar ganchos, né? Vocês repararam, com a fala da Jéssica e com a fala do Cláudio, que estão aqui ao meu lado. Outra coisa que eu vou colocar como conduta, eu não sei se seria conduta, mas eu acho que essa aula é uma aula legal para a gente falar, né? Quando a gente fala de incorporação, gente, a gente está falando de uma conexão de um ser espiritual com a nossa, eu vou chamar de campo mediúnico, tá? Então, o ser espiritual se conectando com o nosso campo mediúnico, usando o nosso corpo físico. Ou seja, o corpo físico, ele está envolvido na incorporação. Ponto final. Né? Isso não tem discussão. Só tem incorporação porque tem corpo físico. E o nosso corpo físico, ele tem características, necessidades, tudo que vocês imaginarem. Ou seja, né, se eu estou gripada, não é porque eu vou incorporar que eu não vou mais ficar gripada. Se eu estou tossindo e eu estiver incorporada, eu vou continuar tossindo. Entendem? Se eu quiser espirrar, eu vou querer espirrar, independente de qualquer coisa. Se eu quiser coçar o nariz, meu nariz vai coçar se eu estiver incorporada ou não tiver. As pessoas criaram, não sei da onde, gente. Também não sei de onde tiraram, que a pessoa, quando ela está incorporada, ela fica saudável, e, tipo, não tosse, não espirra, não quer fazer xixi, não quer fazer nada. Não, o seu corpo continua ali, entendem? O guia está usando, mas ele continua ali. Então, o guia espirra. Guia fica rouco, mas não está rouco, porque o guia não vai estar rouco. Faz sentido para vocês isso? Tipo, o médium está espirrando porque está com rinite. O guia vai espirrar? Vai, está usando o corpo físico do médium, caramba. Entendem? O médium está doente. O guia está usando o corpo físico do médium, está doente também. Entendeu? Eu vou usar o Cláudio de exemplo, por exemplo. O Cláudio teve uma época que mancava um pouco por conta da prótese do quadril, do desgaste. Porra, é o corpo físico dele, né? O guia está usando o corpo físico dele. Óbvio que o guia mancava, porque o Cláudio estava com dor. O Cláudio tinha um desgaste de quadril, entendem? Então, não achem que guia não espirra, não achem que guia não tosse, não achem que guia não manca. A incorporação é uma misturinha, é uma simbiose entre o guia e eu, entendeu? Entre o espírito e eu, entre o orixá e eu. Algumas coisas, pode ser que o guia... Lembra lá quando eu falei da organização do escritório? Pode ser que algumas coisas, no momento onde o meu escritório, o meu corpo físico, está organizado a ponto de eu me entregar bem, eu conheço aquele guia, pode ser que na hora que a gente faça essa conexão, essa simbiose, pode ser que o guia consiga apagar algumas mínimas coisas, mas a maioria o guia não apaga. Eu sou uma mulher que tem 1,50 m de altura, eu não vou ter 3 metros de altura incorporada, gente, eu tenho 1,50 m, eu sou baixinha, entende? Eu não vou deixar de ser eu. Se eu tiver rouca, eu não vou conseguir conversar. Entendem? Então, o que é biológico, ele mantém o biológico na incorporação. Não criem essa ilusão. Sei lá, tô doente, tô com infecção urinária, sei lá, tô chutando, né? Vou trabalhar, vou incorporar e vou sair de lá saudável, melhorada, e não vou querer fazer xixi a cada 3 segundos. Cara, eu tô doente, entendeu? O guia não tem a capacidade de me curar numa incorporação. Faz sentido para vocês isso? Então, não achem que guia não espirre, não achem que guia não tosse, não achem que guia não faz xixi, tá? É isso. Então, eu acho que o que eu queria falar de conduta e falar de gira, que a gente já não esmiuçou, eu acho que era isso, né? Anotei ali também, acabei de colar no meu papel. Eu coloquei paramento, né, para falar de vocês. Faz parte, a gente já conversou sobre isso,
mas só para recolocar aqui, né, na aula de conduta, faz parte da conduta do médium estar paramentado adequadamente para a gira, né? E aí, como eu coloquei lá no textinho que eu mandei para todos vocês, quando a gente conversou do curso, faz parte da conduta do médium no nosso terreiro de Umbanda usar branco, faz parte para os meninos o filar, para a gente o lenço de cabeça, o pano de pemba, que as pessoas não chamam de pano de pemba, né, mas aquele pano que é pano de bater cabeça, a roupa branca. Para as meninas que usam saia, a saia, shorts ou legging por baixo, tá? Não precisa ser branco, a roupa de baixo. E nas gírias de esquerda, aí, eventualmente as pessoas pedem para colocar ou alguma camiseta preta, ou a saia preta, alguma coisa, também está liberada, aí entra como um adorno do dia. Tá? Então, o paramento faz parte da conduta do médium. Paramento sempre de forma adequada. Lembrando, e aí eu costumo lembrar individualmente as pessoas na gíria, que nós usamos roupas brancas. Então, a gente tem que ter uma certa delicadeza com a roupa que a gente está usando por debaixo, né? Porque é branco, então branco marca, e a gente ajoelha muito, a gente levanta muito. Então, essa delicadeza as mulheres deveriam ter, e os meninos também. Ah, todo mundo, falei mulher e homem, todo mundo deveria ter essa delicadeza com a roupa que usa, lembrando que a gente agacha, levanta, a gente senta, né? A gente senta no chão. Então, isso faz parte da conduta das pessoas que frequentam o terreiro. De conduta, que eu me lembre de importantes, eu acho que são essas. Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, sou humana, posso falhar. Você lembra de alguma coisa, Cláudia? Alguém lembra de alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Senão eu vou partir para a finalização, que é o respeito, que é aquele post que eu mandei para vocês mais cedo. É só em relação a paramentos, né, que você está falando, a gente adota o branco, não existe uma razão energética para usar branco, né? Existe uma razão que a gente acha que é uma questão do respeito também. Tudo é respeito, né? A gente usa branco como uma coisa de respeito pelo trabalho. A gente, lá no Cobra Coral, hoje, nós permitimos que algumas pessoas, alguns guias, alguns trabalhos, se vista preto ou vermelho ou alguma coisa, numa gira de cigano ou numa gira de esquerda, tá? Tem terreiros, assim, banda que é só branco, não tem essa de esquerda ou vai ser diferente. Mas, de maneira geral, existe essa variação. E em termos de paramentos, tem a questão das guias, né? Tem terreiros, quando eu vim no terreiro que eu fui meu primeiro terreiro, lá a gente não podia usar guia nenhuma, não podia usar corrente, guia, essas coisas, a gente tirava tudo. Tem terreiros, e principalmente de candomblé, que o pessoal vem dotado de guia, né? Um guia para cada orixá, um guia para cada guia, e vem tudo pendurado no pescoço, tipo uma árvore de Natal. A gente também não recomenda isso aí. A gente permite que se use algumas guias nos trabalhos, principalmente guias relacionados com o trabalho. É um trabalho de caboclo, vai ter uma guiazinha do cobra coral, vai com a guia do cobra coral, é uma guia gira de cigano, vai com uma guiazinha do cigano, mas a gente não permite que fique um monte de guia pendurado no pescoço, que fica tipo uma coisa muito já começa a escovar muito o ego do médium, que o cara quer mostrar mais as guias do que qualquer coisa, né? Então a gente recomenda que não se exagere, né? Tudo tem que ter tem que estar num equilíbrio. As guias fazem parte desse equilíbrio que está ligado à questão dos paramentos, tá? Aí. É isso. Então, vocês perceberam que tudo está baseado no respeito. São condutas que a gente preconiza no terreiro do Cobra Coral. Os preceitos são o que a gente entende como correto dentro do terreiro do Cobra Coral. Tem uma historinha que a gente fala, né?
muito será cobrado, porque eu não lembro, muito será cobrado de quem tem conhecimento, uma coisa assim. Então, quanto mais a gente conhece alguma coisa, mais a gente vai ser cobrado sobre isso. Então, se alguém eventualmente, um dia, né, atravessou um trabalho, tudo bem, mas agora que vocês sabem, é um zelo que a gente tem dentro da casa, coisa de atravessar, de como se vestir, de não pisar no ponto, né? Então, são coisas que a gente considera importante. Na dúvida, pergunta para o guia, né? O guia, ele está ali e ele vai, onde eu piso, onde eu fico, como eu faço? Perguntem para o guia, perguntem para alguém que está ali. Mas lembrem-se que sempre o que vocês têm dentro do coração é o que vale. Independente se vocês fizeram certo, se vocês vão fazer certo ou vão fazer errado, tentem fazer, tentem trazer, eu vou falar pureza, né? Tipo, essa pureza de índole, essa pureza dentro do terreiro, tentem trazer isso para a vida de vocês, que é o que funciona, certo? Eu mandei para vocês mais cedo um postzinho, porque eu sabia que eu ia falar de respeito. E aí, a gente falou de conduta, de preceito, e tem alguns terreiros que tem como conduta, né? Eu trouxe isso porque eu ia falar de conduta. Essa não é uma conduta do terreiro do Cacique Cobra Coral, tá? Isso é uma conduta de candomblé, e é uma conduta de quimbanda. E alguns terreiros que são muito misturados com candomblé fazem, que são as curas, né? Quem leu aquela reportagem, eu não sei quem ficou sabendo disso, isso é uma coisa que tem 2 anos atrás, eu vou retomar a história, tá? Para quem não leu. Teve uma mãe que levou uma criança numa gira de candomblé, e essa mãe perdeu a guarda da criança por levar a criança no candomblé. Qual foi a justificativa do Ministério Público? É Ministério Público? Marjorie, me corrija aí. Se eu estiver errado, vai me corrigindo, tá? Do Ministério Público. Que a criança tinha sofrido... como é que fala? Tipo, tinha machucado essa criança. Tipo, tinha agredido lesão corporal. Obrigada, tá vendo? Bom ter um advogado aqui, ó. Tinha sofrido lesão corporal dentro do terreiro, né? Porque ela participou de um ritual onde fizeram curas. A cura, gente, é um cortezinho que você faz na pele, é subcutânea, é bem de levinho. Tá? E aí essa mãe perdeu a guarda da criança por levar essa criança dentro de um terreiro de candomblé. Vejam, é uma conduta do terreiro de candomblé a cura, esse cortezinho. Então, durante um processo deles, todo mundo que participa do terreiro faz isso. Né? Vejam como é a intolerância, que era o que eu estava falando na gira semana passada. Vejam e entendam como é a intolerância das pessoas, vejam como é quem está de fora, não entender o preceito e o que está acontecendo dentro daquela conduta. Quem está de fora do terreiro, quem está de fora do que está acontecendo, como um ritual, não compreende o que está acontecendo ali dentro. Sem essa compreensão e sem respeito, a coisa dá como dá. A criança ficou recolhida num abrigo por um tempo, a mãe foi para a justiça, reaver a guarda do próprio filho, e aí o juiz entendeu que tudo bem, tipo, ok, uma criança participar de um ritual de Umbanda, e ok, fazer esse cortezinho, fazer essa cura, né? No postzinho, a pessoa que escreveu ainda colocou, o judeu faz a circuncisão de um bebê de menos de 7 dias, sem anestesia, em casa, faz uma festa, ainda dá álcool, né? Porque a forma de você anestesiar a criança é com álcool e ninguém fala nada. Então, por que a religião de matriz africana ela é tão agredida, ela é tão mal vista, a ponto de uma mãe perder a guarda do Conselho Tutelar, lembrei, Marge, do Conselho Tutelar ir lá, do Ministério Público ir lá e tomar a guarda de uma criança. Então, por que eu trouxe o post, trouxe esse caso aconteceu em 2022, tá? Faz 1 ano e pouquinho. Por que eu trouxe isso? Porque a gente falou de respeito hoje. E a Umbanda, ela é uma religião que ela é muito discriminada. E a gente bate muito na tecla da gente exigir respeito. Mas a gente, como bandista, a gente tem que aprender a exigir respeito e dar respeito também. Né? Então, quantas vezes a gente também não é preconceituoso na nossa fala? Eu sei que eu sou, e eu tento me policiar muito, porque às vezes sai sem querer, né? Mas quantas vezes a gente não olha e não comenta com escárnio mesmo
a religião do outro, porque a gente só não entende a religião do outro. Quantas vezes a gente não fez críticas incisivas ao que a gente não conhece? Então, a gente pede para vocês muito respeito dentro da gira, a gente pede para vocês, como conduta, serem respeitosos dentro, né? Pode ver, que foi o que eu mais falei hoje, né? O que vocês têm no coração, o que vocês colocam para fora, mas tentar colocar isso para um universo maior também. Né? Então, entender que a minha liberdade acaba aonde começa a liberdade do outro. Então, às vezes é difícil, a gente se protege tanto, porque a gente é atacado, a gente esquece que muitas vezes, sem querer, a gente acaba atacando outras religiões também. Tá? Então, se proteger, se unir, faz parte. Né? Mas a gente tem um zelo muito grande, para muitas vezes a gente não cometer as mesmas falhas que a gente critica que o outro faça com a gente, com o outro. Tá? Então, eu acho que fica esse alerta. Alguém conhecia esse caso dessa criança? Vocês conheciam o caso disso que aconteceu? Né? Marjorie conhecia, né? Isso deu um banzé muito, mas foi muito, assim, no meio bandístico dos candomblecistas, isso gerou um boom muito grande. Né? As pessoas se empenharam muito, muitos advogados de religião de matriz africana se empenharam em ir atrás de juiz, de Ministério Público, de discussão, de levantar, de defender essa mãe, né? E que para ela levou o filho, né, a criança, dentro de um ritual que para ela é normal. A cura, né, é uma coisa normal dentro de uma matriz áfrica. Então, ter um olhar de respeito é muito importante dentro da gira, e aí eu trouxe esse caso para dizer fora da gira também. O que a gente tem de conduta dentro da gira, que o Marcos falou, se a gente conseguisse colocar o que a gente aprende ali dentro com as linhas de Umbanda, fora, todo mundo seria uma pessoa melhor. Né? Observem as linhas de Umbanda, não por agora, que a gente ainda vai falar de Orixá, mais para frente a gente vai falar de cada linha. Observem o que cada linha traz de ensinamento para a gente, que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, e às vezes a gente só não aplica. A gente vai assistir uma gira, às vezes, e senta ali, e cruza o braço e fala, vou esperar a minha vez, vou tomar um passo e vou embora. Cara, parar e observar a linha como trabalho é muito legal, sabe? Puxa, ver os pretos velhos trabalhando é lindo. Né? Ver a forma como baiano, a alegria que um baiano trabalha, gente, é lindo. O que uma linha de baiano pode me ensinar? Que olhar um baiano trabalhando pode me ensinar? Tudo. Olha a alegria que eles têm, olha a magia que eles trazem, as mirongas que eles trazem, né? A calma, mediante problemas, né? O Enio falou essa coisa de cair, Cara, às vezes o terreiro tá pegando fogo e o baiano tá feliz, ele tá ali entregue, a gira muito contente, né? Então, o que isso traz de ensinamento para minha vida? Pô, o mundo tá caindo, adianta ficar resmungando? Se eu levar as coisas com mais leveza, o malandro, né? Essa malemolência do malandro. Né? Então, quem sabe, se a gente observar a linha, a gente consiga trazer para a nossa vida dogmas que façam a gente, como ser humanos, melhores. E aí, vibrar uma energia melhor. E aí, respeitar o terreiro como terreiro, respeitar o mundo fora como o mundo fora, e respeitar as outras religiões como outras religiões. Né? Óbvio que a gente, como cultura, a gente tem muito hábito do escárnio mesmo, de tirar sarro, de falar às vezes sem pensar. Né? Quem sabe a gente se policiar em relação às outras religiões? Né? Quantas vezes a gente não fala do evangélico que grita, ou não fala porque o fulano é evangélico e quer extorquir dinheiro. Cara, é a cultura deles, eles têm a questão dos 10%, tá tudo bem, é deles. Às vezes a gente critica serem terceiro, exatamente, Marcos, é isso. Né? Então, trazer respeito, eu acho que melhoraria o mundo muito. Né? É isso, crianças. Vocês têm dúvidas, vocês têm perguntas? Eu filosofei agora no final, porque eu estava com vontade, acho que, de trazer essa filosofia do respeito. Acho que essa aula de preparo e conduta é respeito, basicamente. Por mais que eu ensine vocês, com respeito a gente chega lá em qualquer lugar. E aí trazer esse respeito porque está fora também é bem legal. Diga, Jéssica. É uma curiosidade, na verdade, se vocês não têm atabaque por algum motivo específico. Eu vou responder isso.
Eu vim num terreiro que não tinha atabaque, né? O primeiro terreiro, Adelaide. O atabaque, a gente tem 2 atabaques lá, se você reparar. Inclusive, um dos atabaques, se vocês não conhecem, o Severino Senna. O Severino Senna é um cara que dá curso, tem livro escrito, tudo. Um dos atabaques eu ganhei de presente dele. Mas, assim, o Ogã seria uma segunda pessoa dentro de uma hierarquia de um terreiro. Tá? Quando eu comecei no terreiro, a gente até teve dias que a gente teve giras com atabaque, já tocaram muitas pessoas boas, o próprio Severino já tocou lá no terreiro, o Fabinho, que é o segundo lado da mídia aí, também já tocou lá. A Lucy Guimarães, que canta aquela música de Oxalá, né? Vou caminhando nas estradas dessa vida que a gente tem lá, que toca, é a Lucy Guimarães que canta. Ela também já tocou lá, já cantou lá pra gente. Mas, assim, o que acontece com o Ogã? O Ogã é uma pessoa muito importante dentro de um terreiro. Ele seria o segundo dentro de uma hierarquia, depois do sacerdote, o Ogã. Por quê? Ele que dá o ritmo do terreiro. O Ogã tem que ser uma pessoa muito especial. O Ogã tem que ser uma pessoa que está vendo a gira inteira, ele não incorpora, mas ele presta atenção na gira inteira. Se um guia incorporou do lado de lá, ele percebe que está fazendo um trabalho na força de Oxum, ele vai cantar para Oxum. Se algum guia virar, veio o seu caveira, ele vai tocar para o caveira. Aí vai vir o seu arranca-toco, ele vai tocar para o arranca-toco. Ele tem que conhecer cada incorporação de cada médium, os mais importantes, pelo menos, né? E se é um momento em que está fazendo um trabalho de desobsessão, ele vai lá puxar um barra-vento e trazer uma força maior ali. Então, ele é uma pessoa muito importante. E aí, imagina o seguinte, você vai reparar que assim, os Ogãs principais normalmente têm um vínculo familiar com o sacerdote, a maioria das casas. Por quê? Porque, assim, a gente já teve proposta de Ogã vir lá, mas ele vem uma vez. E se você faz a gira baseado num Ogã, e o Ogã falta, como é que você toca a gira? Não toca a gira. Então, assim, foi uma decisão minha, né, porque na Adelaide era assim, e eu também adotei isso. Não vou depender de Ogã. Por quê? Se o Ogã faltar, não tem gira, né? Eu não toco. Então, o certo também do sacerdote é ele saber fazer tudo, desde cozinhar as coisas até fazer o atabaque. E aí faltou, o sacerdote poderia ir lá substituir. Então, assim, essa pessoa muito importante, a gente não precisa no terreiro, é uma coisa que a gente acredita que não há muita necessidade. E aí a gente adotou as músicas, tá? E as músicas a gente pôs o CD e pôs as músicas lá e funciona desse jeito pra gente. E essa é a razão. Porque no nosso terreiro nós até gostaríamos que tivesse. Não é uma coisa que a gente acha que é desnecessário ou a gente menospreze, tá? Mas é que a gente não pode ficar dependendo de Ogã, tá? É mais uma questão de dependência. Se a gente tivesse um terreiro, tivesse 60 médiuns, 10 Ogãs, beleza, deixava lá 3 atabaques lá, um de cada tamanho, e o pessoal ia se revezando ali de boa, não tem problema. Mas a gente não tem essa estrutura. E para não depender de um Ogã, a gente faz no CD. Essa é a razão. Não existe uma razão porque a gente não goste do atabaque.
O atabaque é um som importante dentro de uma gira, tá? O som grave da batida é um som que ele favorece o transe mediúnico, tá? Então, você estuda transe, o som grave, a batida do som grave, ele favorece o transe mediúnico. Então, o atabaque é importante. Só que a gente não pode ficar na dependência dele no terreiro. Essa é a única razão, tá bom? Não é uma razão porque a gente não goste ou que a gente não acha importante. É muito importante, só que o Ogã precisa ser um cara muito, muito, muito especial. E a gente não tem essa pessoa. Só isso. Obrigada por explicar. Eu nunca tinha percebido, realmente, sempre é familiar do sacerdote. É especial, comprometida, tem que estudar muito, né? A Cláudia contou que tem 2 atabaques lá, um é meu. Eu tentei fazer o curso, gente, eu era a pior aluna da sala, é real. Assim, vocês não têm noção de como é difícil. Não, vocês não têm. Tudo bem que eu não tenho ritmo e eu canto mal, mas é muito difícil, gente, é muito difícil o curso de atabaque. E eu fiz o curso com o Severo, né? Para mim, o Severino é o melhor Ogã do mundo, assim, cara, tipo, eu pago um pau pro Severino. Não só porque ele é um bom curimbeiro, não é só porque ele toca bem, mas porque ele tem muito conhecimento, né? E o Severino falava assim, um bom percussionista, você acha em qualquer canto, qualquer um aprende a tocar. Um bom Ogã, não. Porque o Ogã, ele não tem que saber só tocar, ele não tem que saber só os pontos. O Ogã, ele tem que saber evocar e chamar a energia. Então, o que o Ogã faz ali não é só papapapum, não é só papapapum, não é isso. E não é só saber o barravento e o ritmo, não é isso. O Ogã tem que conhecer muita teologia, tem que conhecer, o Cláudio falou, muito dos guias, e ele tem que ter a capacidade de chamar a energia, de evocar a energia, né? Eu já tive presente em giras do Severino, o Severino chama, dá 2 batidas no atabaque, ele chama, todo mundo vira, entendeu? Tipo, como, sabe? Porque é a capacidade que ele tem. E aí o Ogã tem que ter todos esses pré-requisitos mega especiais aí, tem que ser um bom percussionista, tem que saber cantar, o negócio é difícil, tem que conhecer teologia, tem que conhecer os pontos, tem que conhecer os fundamentos dos pontos, e tem que ser um cara comprometido, né? Que aí é o que o Cláudio falou. Se você não tem o som, o Ogã não vai, não tem gira. Então, assim como, né, um terreiro que você tem uma corimba, né? A corimba porque são mais, mas pensa no Ogã, né? Então, em terreiro você tem um sacerdote, um Ogã, se o sacerdote não vai, ou se o Ogã não vai, não tem gira. Então, é muito importante que seja alguém muito comprometido com a casa, alguém que não falte, alguém que... eu brinco com o Cláudio, eu não posso, hoje eu tenho gira, né? Quantas vezes eu não faltei milhões de compromissos porque eu estava na gira, né? E o Ogã tem que ter esse tipo de compromisso. É um cara que, é aniversário do meu filho. Não, não vou porque eu tenho gira. Não, não vou. Então, sendo alguém da família, é mais fácil, né, dessa pessoa se comprometer. Então, é isso. Se um dia alguém quiser, de vocês, nós somos em 15 pessoas, tirando eu, 14, porque eu já tentei e não consegui. Se algum dos 14 quiser fazer o curso, eu apoio. É ali na Armênia. Acho que deve estar custando hoje acho que uns R$200 por mês no curso de Severino, é isso? Sabe, é maravilhoso, apoio vocês, tá? Quem sabe um dia a gente tem um Ogã ali, firme, forte, comprometido. Por enquanto, nenhum dos meus filhos, já é que eu já tive filho na vida, hein? Nenhum dos meus filhos nunca nem se interessou, e eu chaveco. O outro tá perdido aqui, eu tenho certeza. Já chavequei o Lupus esse curso, como chavequei, mas já chavequei o Calegari, mas já chavequei tanta gente e não consegui, não tive sucesso em arrastar ninguém para esse mundo Ogã. Então, enquanto a gente não consegue arrastar ninguém, seguimos eu e Cláudio no som, né? No som. E aí eu vou tirar uma dúvida, não sei se alguém pensou nisso, mas veio na cabeça. Tem Ogã pago, tá, gente? Tem Ogã que você paga e o cara vai. Tem Ogã como profissão Ogã, tá? Tem Ogã de casa, né? Que se faz da casa e vira Ogã da casa e participa da corimba, mas tem corimbas que são pagas. Tem Ogãs, né? Corimbas que você contrata o cara, você paga o cara e aí ele toca no seu terreno. Tá? A gente até pensou, o Cláudio até pensou em levar de vez em quando alguém, pagar alguém, né, para ir.
Não faço a menor ideia de valor, nem quem faça, mas eu sei que se ir atrás, a gente consegue, sim. O problema de pagar um Ogã é que é alguém que não tem uma afinidade energética com a casa, nem com os pontos, nem com os guias. Lembra que o Cláudio falou? Sem conhecer, o cara vai só tocar. O cara vai virar só um percussionista, porque o cara não tem envolvimento nenhum com a casa. Na verdade, é contratar uma banda ali, banda entre aspas, fazer uma percussão ali. Com uma afinidade energética, a pessoa não vai ter, certo? Gente, mais dúvidas, mais perguntas? Eu ganhei aquela corimba lá, do Severino, que ele foi na gira, eu vi ele tocando CD, e eu falei, quer DJ ganha, ele ficou muito puto comigo, porque ele é muito amigo meu. E é por isso que ele me deu o atabaque. Ele me deu o atabaque justamente porque ele falou, não pode ter um terreiro sem atabaque. E assim, eu fui médium do Rubens, né? E o Severino tocava lá. Então, eu acompanho ele há muito tempo, né? É isso, pessoal. Eu só queria, só para esclarecer o que é uma cura, né? Que eu acabei, a Miri falou, acho que a maioria das pessoas não sabe o que é exatamente uma cura. A cura, né, é usada no candomblé, em rituais, mas são rituais específicos de iniciação, tá? Não é, aí você está lá e, de repente, para participar, você vai receber vai lá com a gilete e vou te cortar. A cura, eles fazem um pó, um pó com vários elementos, e é um pó mágico. Esse pó mágico, eles fazem uma pequena incisão de pele, como se fosse uma tatuagem. Só na derme, não é um corte profundo, é uma escarificação. E aí passa esse pó. E é por isso que fica aparecendo mais escuro. Isso é colocado em algumas partes do corpo, né, em alguns rituais de iniciação, no candomblé, na quimbanda. Cláudio, candomblé não tem pó. Candomblé é só a cura, não tem pó. Não, tem alguns que tem. Tem alguns que tem. Que é o Rafael lá, ele tem algumas curas. O Rafael, que é meu amigo de candomblé. E tem, propõe alguns pós, e são pós mágicos que fazem a proteção. Então, é uma coisa de iniciação, né, para o lado espiritual, e também uma coisa de proteção da pessoa, tá? Então, por isso que dentro dessa religião, dentro desses cultos, é importante as curas, né? Porque faz parte do ritual. Da mesma forma como a circuncisão faz parte de um certo ritual para os judeus, né? Então, por isso que para eles é muito importante, né? Para a gente, nossa Umbanda, nós não temos isso, tá? Apesar de eu ter algumas a Mary também, de iniciações de outros cultos, mas a gente, na Umbanda que a gente ensina, a Umbanda que a gente pratica, como religião, tá? Como religião nós somos umbandistas. Como culto, a gente pratica outros cultos também, tá? Por isso que a gente, às vezes, tem algumas coisas até para proteção, para ter força também para trabalhar. Tá? É isso que é a cura. Por isso que é importante. E é por isso que não pode ser retirado da cultura, né? Então, é isso. O microfone está desligado, Mary. Pode encerrar. Desculpa, gente. 10:01, vai fazer 1 minuto. Dúvidas, perguntas sobre conduta. Então, se vocês quiserem levar alguma coisa para a cabeça de vocês, pensem em respeito, né? Não se apeguem a outras coisas. Diga, Adriana. Lembra uma vez que você postou uma cruzinha, parecia aquilo ali? Isso, aquilo é uma cura. Aquilo é uma cura. Tá. E aí ela tem outro nome também, né? Que é a Adere, né? Que também é a mesma coisa. O aberê, isso. Ela escreveu aberê, eu perguntei o que era o aberê. O aberê é uma cura. Tinha algumas folhagens também,
As folhagens fazem parte de um trabalho ritualístico, né? A cura é só a escoriação, é só o cortinho. Mas a folhagem a gente usa no terreiro. Eu tirei a foto porque ficou bonita, né? Eu tenho que postar, e eu postei a foto porque eu achei bonita mesmo. Mas é porque fazia parte do trabalho, enfim, de macerar a erva, como a gente faz. Como a gente fez no de Oxum, eu acho. Acho que eu postei também uma foto que a gente fez no terreiro, né? Pilamos umas ervas para banhar o que a gente tem de assentamento ali. E aí ali eu postei como eram todas ervas, estavam todas ervas frescas. Eu achei que ficou bonito no chão, aí eu postei a foto. Tá. Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Vamos parar de gravar, Cláudio? Vamos? É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. E a gente... Tá bom. Boa noite. Vamos parar de gravar. Gente, muito obrigado. Vejo vocês semana que vem lá no terreiro. Oi?